Amada igreja, nós estamos aí na campanha Família aos pés da cruz. E nós sabemos que o melhor lugar para que a nossa família esteja é ao pé da cruz. E com toda certeza, estar ao pé da cruz é um grande privilégio. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, capítulo de número 1, o versículo de número 16. Ruth, capítulo 1, o versículo de número 16. Esse texto é um texto muito usado, às vezes, em casamento, para uma cerimônia. E nós vamos usar hoje aqui para falar sobre a família, um lugar de transformação. Ruth 1,16 disse assim: Disse, porém, Ruth: Não me iste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém. Curva a tua cabeça. Querido Espírito Santo, nesta manhã, fala conosco e nos dá a direção para que essa palavra seja uma palavra transformadora ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar uma linda salva de palmas. Glória a Deus. Amados, na verdade, esse texto, a gente conhece muito bem a história da família de Noemi. Ela perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela volta para a sua terra, para a casa do pão, onde nunca deveria ter saído. Mas ao voltar, ela tem duas noras, tá? Orfa e Noemi, Orfa e Ruth. E Ruth lhe faz essa profunda declaração. Essa declaração aqui, amado, ela é a declaração que todo casal deveria fazer um para o outro. Se uma família quer ser bem estruturada, ela precisa dessa declaração. Porque o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo os casamentos não comprometidos. É as pessoas que querem o casamento, mas não querem o compromisso do casamento. E hoje eu queria falar um pouco sobre as colunas que sustentam um casamento. E quando eu falo de coluna, amado, nós temos aqui, ó, a gente olha aqui na igreja, a gente vê essas colunas aqui. Se nós tirarmos essas colunas aqui, o que você acha que vai acontecer? Essa casa cai, verdade ou mentira? Então, colunas são pontos que sustentam o casamento. Tem paredes que, se a gente quebrar, nós podemos quebrar elas, que não vai acontecer nada. Mas tem colunas que, se você quebrar, a casa vai o quê? A casa cai. E uma das colunas que eu queria falar aqui, começar a falar, primeiro, é a coluna da fidelidade. Amado, casamento sem fidelidade é
é como um navio que não tem leme. É como um navio que não tem as suas orientações. O que acontece com você? Você, quando a fidelidade, amado, é um compromisso que deve ser inegociável. A fidelidade, amado, ela é o fator fundamental que honra o casamento, que honra a família. Quando esse fator se ausenta do casamento, nós estamos abrindo uma brecha para que essa casa caia. Você pode ter certeza, lá no livro de Cantares, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz: jardim fechado és tu, minha noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Amado, a fidelidade é fundamental para que essa casa não caia. Muitos casamentos estão se destruindo. Já foi comprovado que aproximadamente 60% dos casamentos são desfeitos por falta de fidelidade. Nós não estamos mais na época em que nós tínhamos uma época em que as mulheres aceitavam isso. Elas eram submissas a ponto extremo. Hoje não. Hoje a sociedade mudou, a globalização chegou, as coisas mudaram. Então hoje, se você quer estar dentro do casamento, você precisa ser fiel. E quando eu falo fidelidade, é você ser honesto na ausência. Porque tem muita gente que ele é fiel na presença, mas quando se ausenta, chega lá, abre o espaço para quê? Para infidelidade. E outra coisa, quando eu falo de fidelidade, eu tenho olhar, as mulheres ficam olhando aqui para mim assim, dizendo: é verdade, apóstolo. Só que deixa eu falar para você, a fidelidade hoje não ficou, porque parece que só os homens que são o quê? Ô Mário, parece que só nós que somos o quê? Somos caras da infidelidade. E a pesquisa hoje muda. A pesquisa, antigamente, em cada 9 homens infiéis, aparecia uma mulher o quê? Só que esse número agora mudou. As mulheres também estão sendo o quê? Infiéis. Ou seja, hoje, em cada 10 infidelidades, 10 fidelidades, 3 a 4 já são o quê? Mulheres. Ou seja, está quase igualando aí. Vocês, mulheres, bem quietinhas, mas ó, estão dando as voltas lá nos trabalhos, estão dando a volta onde, ó, nas suas funções, e a gente fica pensando: não, é só o homem. Não, amado, a fidelidade tem que ser geral. Você não pode estar dentro de um casamento e começar a ser infiel. E posso falar, a infidelidade, ela nem sempre começa logo com os sexos, logo com as saídas. As fidelidades começam com as liberdades. Amém? Eu posso dizer com toda certeza, esse negócio de homem ficar abraçando mulher, mulher ficar abraçando homem, amado, não dá certo. Diz que carne é carne. Verdade ou mentira? Você, não, é só minha amiga. Minha amiga. Amiga que o coração aquece e outras coisas aquecem também. É carne. Então você tem que tomar cuidado com as liberdades. Tem muita gente que se permite muito abraço, muito. Isso as pessoas confundem. Verdade ou mentira? Às vezes, você pensa bem, às vezes você está com boa intenção, mas o outro não está com boa o quê? Estou mentindo?
Às vezes você está aqui, você está cheio de... Não, para mim não tem nada a ver, mas o outro está dizendo, meu Deus, toda vez que eu abraço aquela irmã, eu fico o quê? Eu fico animado. Então, amado, tem que começar a quebrar as liberdades. Sim ou não? Sim ou não? Você quando abraça uma irmã, como é que você tem que abraçar uma irmã? Como é que você tem que abraçar um irmão? Vem cá, ó, meu auxiliar. Amado, nós dois somos homens. Nós podemos. Como é que tá, camarada? Olha, nós somos retos, sim ou não? Mas se você vai abraçar assim com uma mulher, vai encontrar coisas ali que vai o quê? Que vai aquecer. Então você quando abraçar um sexo oposto, como é que você abraça? Vigia, cara, você quer me abraçar bem, ô seu rapaz. Eu sou casado, minha mulher tá ali na frente. Você quando abraçar, gente, vem cá. Você tem que entender o seguinte. Você não pode, você tá com a mente maldosa. Gente, o problema é o excesso de confiança. Amado, eu particularmente, posso estar com boa intenção. E se o outro não tiver? Já complicou. Então, quando você for abraçar alguém, abraça, se for homem, se for mulher, abraça de maneira o quê? Homem com homem, mulher com mulher, pode abraçar. Também, se bem que, né? Ultimamente tá esquisito esse negócio. Tem muito homem aí que tá abraçando o outro. Meu Deus do céu. Nós estamos mesmo mal, né, rapaz? Obrigado. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Então você precisa entender que a fidelidade ela é construída. Ela é construída pelas práticas. Por exemplo, esse negócio de meu amor, minha amada, você é minha. Mas tem que ser quebrado. Meu amor é para tua esposa, é para o teu marido. Você fica dando liberdade para um homem te chamar de meu amor. Você fica dando liberdade para uma mulher te chamar de meu amor. Você está quebrando coisas que vão sendo, aos poucos, minada a fidelidade. Esse negócio de, você está lá no trabalho, todo dia, uma irmã lá do trabalho te traz um sanduíche. Todo dia. O amigo do trabalho que sempre está dando um presente. Olha, passei ali, vi uma rosa e lembrei de você. Aí você está lá recebendo, você mulher está recebendo o quê? Acha interessantíssimo. Amado, cuidado, o mundo tem preço. As pessoas, às vezes, estão te comprando. É você, mulher, querer... As mulheres são muito sentimentais, são ou não são? Chora que só. Chora, meu Deus do céu. Aí você está chorando no ombro de um homem. Tá lá, você tá... Cara lá, o que foi? Meu marido. Gente, a fidelidade tem que ser brindada. Você não pode se permitir você abrir brecha para cair na infidelidade. As infidelidades, elas não acontecem
às vezes por um plano, mas às vezes ela acontece por um acidente. Por exemplo, como é que Davi caiu no erro? Foi um acidente, amado. Está no lugar errado, na hora errada, de maneira o quê? Errada. O reino estava em guerra e Davi estava no palácio. Chegando lá, olhou Betseba. Agora, é assim também. A gente nunca ouviu falar de Betseba. A gente só ouviu falar de quem? Mas me seja sincero. A mulher sabe que ali é a casa do rei. E vai tomar banho nua. Essa Betseba também não era gente boa. No mínimo, quando viu o rei já. O rei lá. E ela só tomando banho lá. O gajo caiu. É o que eu falo para você. Você não sabe a intenção de quem? Do outro. Você pode estar bem intencionado, mas o outro está mal o quê? Por isso, a gente tem que tomar cuidado com a amizade do sexo oposto. As liberdades que a gente permite são as concessões. Aqui, Ruth fala para Noemi: não me enche para que te deixe. O teu povo será o meu o quê? O teu Deus será o meu o quê? Aonde tu fores, irei o quê? Aonde pousares a noite, ali pousarei o quê? E que me faça a morte que não seja esse meu compromisso contigo. Amado, ser fiel até o quê? Até a morte. A gente precisa buscar essa fidelidade. Amém? Quem está comigo aí, diga amém. Nós estamos aqui na campanha da família. Precisamos entender isso. Primeiro, a fidelidade. Outra coisa que eu estou falando agora é construir essa confiança. Como é que você constrói uma confiança dentro de um casamento, amado? Amado, a confiança não se compra. Você não pode chegar ali na tendinha e dizer, me dá aí confiança. Não tem. A confiança não se compra. A confiança, ela não se negocia. A confiança não se pega emprestado. A confiança, amado, ela é construída dia após o quê? Dia após dia. Você precisa construir a confiança. Sabe por quê? Porque o marido, a esposa, tem que confiar no seu cônjuge. Porque senão a mente não para. Verdade ou mentira? Você tem que deixar a tua mente livre desse peso. Porque o peso da desconfiança é muito difícil. Toda hora você está pegando o telefone de quem? Do seu marido. Toda hora você tem que estar pegando o telefone da tua esposa. Toda hora você precisa estar... Sabe o que é isso? É falta de quê? Falta de confiança. Quando a gente começa a perder a confiança, a gente começa a duvidar até da sombra. A sombra vira o quê? Vira um problema. E a gente constrói a nossa confiança, amado, com atitude, com ações. Como é que você pode construir uma confiança se você não se permite? A confiança se permite, às vezes, na vestimenta. Verdade ou mentira? Uma mulher casada tem que aprender a se vestir o quê? Se vestir com decência, com pudor, com dignidade. Você não pode se dar o prazer de eu gostei dessa roupa.
Você pode ter gostado da tua roupa, mas essa tua roupa pode estar muito o quê? Muito sensual. E aí você ser um instrumento de quê? Um instrumento de desejo para outros homens. E você não respeita a opinião do teu marido. Você não respeita a opinião do seu cônjuge. E aí você diz, não, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você, mas tem tudo a ver para quem? Para o outro. Amado, confiança se conquista com as renúncias que você está disposto a fazer para que o outro não fique com dúvida. Quem está me entendendo aí? Isso aqui é família. Isso aqui é ensino para quê? Por exemplo, vou dar exemplo aqui. As mulheres e homens, todo mundo tem a sua maneira. Ninguém é igual a todo mundo. Mas vamos dar exemplo. Vou falar para você, mulher. Você, mulher. Tem mulher que ela vê em outra mulher o medo. Como assim, apóstolo? Não. Ela acha que o marido dela, diante daquela pessoa, está o quê? Está meio vulnerável. Você, mulher, já pensou isso? Às vezes você tem uma pessoa lá que você o quê? O teu marido pode falar com 10 mulheres, mas quando fala com aquela, o coração já fica... O que está falando? O que está falando? O que está falando? Porque aquela lhe cria o quê? Lhe cria medo. E aí, o que acontece? O teu marido, a tua esposa fala para você assim, meu marido, vigia com aquela irmã. Ela já deu o quê? Já deu um toque, deu ou não deu? Vigia com o quê? Sabe o que ela está dizendo? Eu tenho medo quando você está perto daquela o quê? Às vezes não é nada. Mulher tem esse negócio, tem ou não tem? Aí você é o cara mais burro do mundo. Toda hora está conversando com o quê? E às vezes sozinho. Sabe o que é isso? Falta de quê? Falta de? Diga assim, sabedoria. Se a mulher já te deu um toque dizendo que aquela irmã te assusta, meu irmão, quem é mais importante? Aquela pessoa ou a tua esposa? Amado, a tua esposa é mais importante do que qualquer mulher aqui na igreja. Se você tiver que se afastar, vale a pena. É a tua o quê? É a tua esposa, verdade ou mentira? Por outro lado, tem o homem. Tem homem que tem, por exemplo, posso falar? Zaninha, posso falar aqui, Zaninha? Posso falar aqui? Por exemplo, teve uma vez que eu já fiquei com ciúme de uma pessoa. Olha, apóstolo, ciúme. Eu olhei assim e falei, Zana, não. Aquele garanhão lá, não fica perto dele, não. 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 Ele está muito carinhoso contigo. Toda hora minha bispa é isso, minha bispa é aquilo. Gente, você é ser humano. Verdade ou mentira? Ou você não? Vou confiar na mulher. Mas, amado, nem no anjo você deve confiar. Porque talvez até os anjos dão... Se o anjo você não confia, você vai confiar no outro. Meu irmão. Eu cheguei para ela e falei, filho,
aquele indivíduo lá, foge dele, né? Tô sentindo assim, tá muito carinhoso contigo. E graças a Deus, a gente não tem problema, sabe por quê, amado? A gente se entende. A gente sabe que isso para o outro é ruim, você tem que evitar. Amado, ninguém aqui é mais importante do que ela e ninguém é mais importante do que eu aqui. Nós somos principais. O casal tem que saber isso. Vocês são o quê? Principais. Se você está tendo medo, amém, graças a Deus, respeita o medo de quem? Do outro, que é para não criar confusão. Agora você, não, você não pode ter essa desconfiança, gente, não, é natural, é família, é casamento. Se você achar que isso não é normal, você não está preparado para dentro de o quê? Um casamento. Porque o casamento vai exigir dentre vocês o quê? Renúncias. E às vezes a renúncia em vários níveis. Você constrói a sua fidelidade com ações, com atitude, com renúncias. É você, mulher, que o marido não te vê bem com a roupa. Um dia a minha esposa, na época ela era minha noiva, ela veio com a roupa era muito decente, mas ela era meio transparente. E quando ela passava assim na fresta da porta, algumas coisas apareciam lá. Eu olhei aquilo, falei com a minha noiva, não, essa roupa não usa mais. Aí tem muita gente que quer insistir, mas não estou vendo nada. Eu comprei essa roupa por 100 mil kwanzas. Gente, respeita. Isso é casamento. Olha o que Ruth falou para Noemi. Aonde tu fores, aonde pousares, o teu povo, o teu Deus. Sabe o que estou dizendo? Nós estamos juntos. Não importa o que aconteça, nós vamos estar unidos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma linda salva de palma. A outra coisa que eu quero falar para vocês é a tentação. Amado, não existe esse negócio de que nós não vamos ser tentados. Diga assim, todos nós vamos ser tentados. Você sabe quando é que você não vai deixar de ser tentado, Gil? Sabe quando, Gil? Quando morrer. Porque enquanto estiver vivo, seremos o quê? O pastor José Gonçalves, ele disse que ele estava num restaurante com um pastor já de 90 anos. Um pastor de 90 anos. Aí ele disse que entrou assim umas mulheres naquele bar, aquela chamada piriguetes no Brasil. São mulheres que vai muito na doutora Rose. A estetopija, né? Para aumentar as nádegas. Então, aí ele falou que entrou aquelas 3 assim, todas o quê? Bem postada. Aí passou assim. Ele com um pastor de 90 anos. Aí o pastor de 90 anos falou assim: Josué, temos que vencer as tentações do dia a dia. Ele disse: uau! Sandra, 90 anos, o gajo estava o quê? O Josué disse, eu aprendi uma lição. Você nunca deve parar de estar atento às tentações. Porque elas virão. Amado, a gente precisa entender que tentação é a arma do diabo para nos o quê?
para nos destruir. Porque a Bíblia fala que você é tentado e depois você é preso e depois você é morto. Mas tudo começa pelo quê? Pela tentação. A gente precisa entender que nós não vamos estar isento de tentação. Amado, em todo lugar, em todo momento seremos tentados. Ah, apóstolo, não, mas aqui dentro da igreja é santo. Aqui todo mundo é o quê? É santo. Amado, se a gente souber quantas coisas acontecem dentro das próprias igrejas, traições, casos extraconjugais, amantes e tudo mais. Amado, quantos líderes já foi pego aí com amante durante anos? Está aqui pregando, ensinando, mas está tendo o quê? Caso extraconjugal. Então isso não prova nada. Nós temos que ter consciência de que nós temos que vencer o quê? As tentações. As tentações virão. As tentações vão bater a nossa porta. Vocês, mulheres, não fiquem pensando que vocês são imunes, não. Porque vocês, às vezes, são tentadas. Quando vê esses homens todos sarados, todo bombado, aí olha pro teu, todo murcho. Em vez de quando eu tento fazer uma moral lá em casa, faço assim com a minha esposa. Mas tem gente aí que é natural, a gente tem que fazer um esforço que dura 10 segundos. Mas tem gente que ele já anda já assim, armado. E aí você acha que não é tentado, mulher não é tentada. Ela olha assim, aí, já foi. A gente precisa vencer, gente. É a tentação no trabalho, é a tentação na faculdade. Quem é que tá aqui nas faculdades aí? Levanta a mão. Ei, vocês vigiem. Sempre vai aparecer um gajo lá mais interessante do que teu esposo, dizendo, você é doutor igual tu. Aí você olha, teu marido nem estuda. Tem muita gente que está indo para a faculdade e está mudando o casamento. Começa a achar que o marido é simples demais. Meu marido fala, nós vai, nós fica. Aqui o cara na faculdade já não. Nós somos eleitos. Ei, olha o linguajar. Amado, vigia, não caia na tentação. Porque o diabo ele vai nos tentando, vai tirando, vai minando as nossas forças. E depois que a gente fica preso, aí somos vítimas. Não vamos permitir. É tentação na escola, é tentação no trabalho. No trabalho, amado, posso falar? Você no trabalho, tem gente que tá sempre indo no médico. Tem uma doutora lá, toda hora ele só quer ser atendido com quem? Chega lá, ai doutora, tô aqui. Vocês aí que trabalham com beleza, o cara toda hora, tira essa mancha. Mas você tem outra, não, tira só essa. Porque ele quer vir amanhã para tirar o quê? Para depois de tirar o quê? Vocês advogada, doutora Priscila, sempre alguém dizendo, doutora Priscila, tem uma causa, e aí tem que ouvir mesmo, né? Olha, meu problema é esse, 1 hora já de quê? De conversa. Gente, tudo isso tem que ser vigiado, verdade ou mentira? Porque às vezes você pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo o quê? É a pessoa que vem aqui para a igreja, quer sempre ser recebida pelo mesmo pastor. Não. Comigo aqui, só quero ser atendida pelo pastor Fernando. Cadê a Maura? Vigia, né? Tá aqui o pastor da igreja. Não.
Quem conhece meu problema é o pastor Fernando. E aí quando chega no pastor Fernando, quer passar meia hora de conversa. Ai, pastor. Ai, minha vida. Ai, minha vida. Gente, tudo precisa ser vigiado. Verdade ou mentira? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que o diabo ele veio para quê? E ele quer destruir a tua casa, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua casa. Pessoal, olha o que eu vou falar para os senhores. Não abra mão da vossa integridade. Terceiro ponto que eu quero falar hoje é: a integridade não tem preço. O que é ser íntegro, apóstolo? É você ser inteiro. É você não ser dividido. A Bíblia fala que o diabo veio para quê? Mas o Senhor veio para que a gente tenha vida e vida com o quê? Amado, não permita que a falta da integridade destrua aquilo que Deus construiu. Amado, a gente precisa entender que a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não o quê? Você que está em pé, cuida para não cair. Tem muitos casais que eles começam mal porque falta da integridade. Você começa namorando, amém, começou muito bem. O problema é que você não é íntegro e vai começar a ter relações sexuais antes do quê? Você começou bem, mas no meio do caminho foi o quê? Está arriscado a perder esse homem, porque diz que depois que papa a fruta, se perde o gosto. Amado, sexo tem que ser depois do quê? Ah, mas tem namorados que dizem assim, ó: se não tiver sexo, eu vou embora. Esse é um indivíduo que você não pode confiar nele. Se ele está dizendo que depois, se não tiver sexo, ele vai embora, ele também pode dizer: depois que eu tive sexo, eu vou embora. Porque na verdade ele não está preocupado com a tua honra. Ele não está preocupado com a tua vida, ele está preocupado em satisfazer. Porque namoro sério, amado, tem que ter compromisso, tem que ter começo, meio e quê? Fim. Mas uma grande parte não aguenta a tentação e acaba o quê? Acaba caindo. Não é poucos casos que a gente vê, depois que a mulher engravida, o camarada faz o quê? Some. Aquele amor todo que existia deixa de quê? Sabe por quê? Porque na verdade o que ele queria ele conseguiu. E você pode entender o seguinte: quanto mais difícil você se faz, mais aguçado o outro fica. Aí vira missão. Não, eu vou ter que dormir com essa moça, porque é missão. Mas você não é íntegro. Você não é íntegra. E você acaba cedendo o quê? As pressões. E amanhã você está arriscada a ter a sua vida defragada, desonrada, por pouca coisa. Amado, 1 Coríntios 10, versículo 12. Quem está em pé, cuida-te para não o quê? Para não cair. Olha, outro ponto, a importância de se
se proceder limites. Tenha limite, gente. Amado, todo mundo que não tem limite anda como louco. Coloque limites claros na sua vida, na sua família, no seu casamento. Posso falar? Amado, não fique confiando demais. Quer um conselho para os casados? Não confie demais. Confie desconfiando. Tem mulher que o marido chega meia-noite, ela não fala nada. Camarada chega 11 horas, não fala nada. Camarada chega 1 da manhã, não fala nada. Ah, eu confio no meu amado. Gente, não faz isso. Chegou fora do horário, tem que dar justificativa. A gente, se é casado, ei. Casado tem que ter o quê? Tem que ter relatório? Sim ou não? Nesse negócio de chegar a qualquer hora, a qualquer momento, e o outro tem que confiar. É assim? É assim que funciona? Nós temos que ter padrões. Tem que haver limites. Senão, sabe o que acontece? Você permite que o outro fique à vontade demais. E, gente, dentro de casamento não é para ficar à vontade demais. Eu não vou falar para você olhar o telefone do teu marido todos os dias. Mas, em vez em quando, você tem que dar uma olhada. Sim ou não? De vez em quando você tem que fazer um checklist. De vez em quando eu dou uma checada na bolsa da minha esposa. Surpresa, né? Vou lá ver se tem alguma coisa. Às vezes ela me pegou olhando. O que tá olhando? Eu falei, estou fazendo a minha visita de fiscalização. Sabe o que é isso, amado? A gente precisa se cuidar. E a gente se cuida se cobrando. Se você chegou fora do horário, poxa, você tem que dizer por quê. E outra coisa, não vai inventar mentira. Porque se o outro falar assim, não, eu vou lá saber se foi mesmo. Você, tá desconfiando. Tô, porque você chegou meia-noite. E se você tá com um agaja aí? Se você tá com a outra mulher, pode ser ou não pode? A gente precisa fechar as brechas para que o casamento não vá para o fundo do poço. Você sabe qual é o problema? A gente vai deixando. Quando vê, já não tem mais o quê? Já não tem mais jeito. Quer um conselho? Mulher, não durma enquanto o marido não chegar. E quando ele chegar, mostra para ele que você está acordada bem o quê? Estou aqui, quero saber o que houve. Cara, vai, a mulher dorme. O cara chega, a mulher nem sabe que hora o cara chegou. Você é dormioca. Quem dorme demais vai comer mosca. Olha, esse é irmão de quem? Tem que haver fiscalização, tem que haver limite. São as mulheres que hoje estão trabalhando muito e que toda hora tá fazendo coisa fora do horário. Minha esposa, o que é isso? Eu tô lá, ó,
minha amada ali, nós temos já 35 anos de casado. Ela vai para a reunião das pastoras. Mas eu já sei mais ou menos o horário que ela é o quê? Pergunta ela. Passou um horário fora do que eu já estou ligando. Zana, estás por onde? O horário aqui já deu. Pô, mulher bonita. De carro. Eixe. Vai nessa. Aí vendeu boleia para alguém, né? Gente, na verdade o que eu estou falando aqui é você saber que você tem que ter limites. Sem limites, o casamento fica o quê? Fica o Deus dará. Cada um faz o quê? Da maneira que, da forma que é assim. Amado, nós temos que ter horário, nós temos que ter padrões. O casamento que vai se perpetuar é aquele casamento que se respeita ao longo do quê? Ao longo do tempo. Não é só você fazer o que você quer, é você fazer o que tem que ser feito, da maneira que tem que ser feita e da forma que ser feita, porque esta é a vontade de Deus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para que Deus possa ser honrado e glorificado por nós. Pode aplaudir mais forte ainda? Aleluia! Xerebacanda rabandaia. Amado, casamento tem que ter limites. Eu acho que nós não podemos ser demais exacerbados, mas também não podemos ser demais liberais. Tem que haver um meio termo aí, tá? O telefone, ele tem que ter senha, sim ou não? Mas a mulher tem que conhecer a senha. O homem tem que conhecer a senha da mulher. Já pensou? Eu estou pegando o telefone da minha esposa, não sei a senha. Tem que ter a senha. Você não vai ficar toda hora fazendo isso. Mas de vez em quando é bom o quê? Um dia eu peguei aqui uns líderes e falei com eles assim: como é que vocês estão? Ah, todo mundo bem? Como é que vocês estão? Como é que está a alma de vocês? Está todo mundo bem? Eles eram jovens, né? Eu falei: eu estou querendo saber como é que está a vossa vida, a integridade de vocês. Falei para você, como é que está? Apóstolo, 100%. Você, estou na fé. Você, estou na fé. Eu falei: então me dá os telefones de vocês que eu vou olhar o telefone. Ei! Meu Deus, quando eu falei, me dá o telefone que eu vou começar a olhar o que vocês estão falando. Amado, todo mundo já começou a pedir perdão. Ai, me perdoa, apóstolo. Jesus tem misericórdia. Amado, foi um chororô aqui de perdão. E olha que eu nem olhei o quê? E eu falei: olha, depois dessa sessão de renovação, apaguem o que vocês estão fazendo nesse telefone. Porque se vocês estivessem bem, vocês seriam o primeiro a dizer: apóstolo, pode o quê? Pode olhar aqui. Mas se você não está permitindo alguém olhar o teu telefone, é porque o teu telefone tem o quê? Tem coisas que traz desconfiança. Porque a confiança, amado, ela é gerada em todo lugar. Você não pode ser confiado só na frente do outro. Você tem que dar ao outro a liberdade de quê? Confiar. Esses telefones de hoje, amado, tem tudo. Então a gente precisa entender isso. Quem está comigo, diga amém. Amém. Padre, vocês hoje estão devagar, hein? Ninguém trouxe uma oferta aqui para mim. Ninguém faz o quê? Acho que eu tenho que... Já peguei a manha, tem que pegar muito fogo aqui. Poder de Deus! Gente, eu quero dizer para vocês,
família precisa de tratamento. Se você não tiver família estruturada, tudo que você construir vai o quê? Vai cair por terra. Amado, a maior estrutura da humanidade não está nas sociedades, não está nos governos, não está na estrutura social, política e econômica. A maior estrutura de uma nação está em cima de quem? Das famílias. Famílias fortes, nações fortes. Famílias fortes, governos fortes. Famílias fortes, prosperidade forte. Sabe por quê? Porque dentro da família existe a bênção do Pai, existe a bênção do Filho e existe a bênção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você precisa entender que se nós não cuidarmos da nossa família, nossas famílias não terão futuro. Agora eu vou falar aqui numa área que vai mexer com muita gente. Vigilância no mundo digital. As redes sociais. Amado, as redes sociais hoje é o maior palco de tentação do ser humano. O uso sem sabedoria da internet. Postagem de fotos inadequada. Busca de validação. Curtidas em lugares impróprios. Amado, isso tudo tem manchado o coração dos homens. Amado, o que contamina o homem não é o quê? Não é o que sai, aliás, não é o que entra, é o quê? Porque do que sai com o coração está o quê? Está cheio. Pessoal, lá no livro de Provérbios 4, 23, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu o quê? Amém, amém. Deus começou a tocar no coração. Gente, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu o quê? Pessoal, por favor, as redes sociais hoje estão terrível. Terríveis. Amado, um dia uma pessoa me pediu ajuda. Ele não é da nossa igreja. É um empresário brasileiro que veio para cá. Um camarada de origem cristã. Seus pais foram o quê? Nasceu, cresceu. E um dia eu fui lá, ele me pediu ajuda, falou: pastor, o senhor podia me dar um tempo e tal. E eu fui lá falar com ele. E ele falou comigo: pastor, eu sou viciado em sexo pelas redes sociais. Ele disse: eu comecei isso de brincadeira. Eu comecei olhando umas coisinhas, olhando outra, fui o quê? A coisa foi se aprofundando. Ele disse hoje, olha o que ele falou para mim: eu não consigo mais deixar de usar as redes sociais para me satisfazer sexualmente. Ele disse: isso para mim é uma aberração. Eu sei que eu estou errado. Mas se você observar, gente, isso é uma realidade. Poucas pessoas têm coragem de quê? De admitir.
Mas uma grande parte das pessoas estão presas pelas redes sociais, as mídias. Você não está falando para ninguém, mas teu coração está preso. A tua alma está dependente. Sabe o que ele falou para mim? Eu não tenho esposa, não tenho namorada. E esse problema é tão grave que esse me tira o desejo de quê? De querer ter alguém. Olha aí o problema. Agora você imagina quantos casamentos estão passando por isso. É por isso que eu tenho batido aqui muito sério sobre o marido e dormir o quê? Cedo. O marido ir para a cama cedo. Gente, você pode até não gostar, mas é a verdade. Você vê, fica na sala faz o quê? Ah, não, porque eu não tenho sono, meu irmão. Busca sono aonde não quer. Amados, nós não podemos permitir que essas franjas nos destruam. Qual é o mais importante? Uma série da Netflix? Um filme? Ou o seu casamento? Porque você pensa que casamento não acaba, amado? Casamento acaba. Mesmo os mais antigos também o quê? A gente precisa aprender a vencer esse inimigo que tem destruído as famílias, roubado a nossa liberdade, trazido tentações. E aí eu falo para vocês, será se nós, a gente pensa que é só homem? Rapaz, coitado dos homens, tudo parece que vem o quê? E se eu falar para vocês que hoje, mais de 40% das mulheres também estão presas pelas redes sociais. Estão viciadas. A rede social pegou todo mundo. A gente precisa vigiar. Porque todos nós, amado, precisamos vencer as tentações. Precisamos vencer as batalhas. Famílias estruturadas e fortes se fazem com decisões e atitudes fortes, aleluia. Se você quer que a tua família seja um lugar de conquista e de vitória, aprenda a ser determinado naquilo que você se planeou, porque Deus tem um plano maravilhoso com as famílias. E eu queria nessa manhã essa semana nós vamos começar a semana da família. Por favor, não falte, gente. Vai ser quarta, quinta, sexta, sábado e o quê? Todos os dias teremos aqui um pregador de fora. Nós teremos aqui grandes homens de Deus para ministrar sobre nossas famílias. Aí o que você faz? Fica em casa? Amado, deixa de preguiça. Olha, eu tenho convocado vocês para as quarta-feiras aqui. E muitos de vocês estão negligenciando. Olha, eu não sou... Se vocês amanhã tiverem as famílias de vocês destruídas, saiba de uma coisa, o culpado não sou eu. Porque todas as quartas-feiras aqui eu tenho ensinado profundamente sobre família. Mas você fica em casa dormindo, vendo televisão, vendo novela, fazendo uma série de coisas que não vai te dar o que você poderia receber aqui na presença de Deus, diante do Pai, com a unção e a graça do Espírito Santo, aleluia. Por isso eu te convido, não fica em casa. Aprenda a colocar o culto de quarta-feira como o seu culto, o culto do apóstolo, o culto da família. Amado, nós não podemos negligenciar essa área. Família está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração também.
Vamos nos colocar de pé, por favor. Oh, Espírito Santo.